igreja com a santa paz de Cristo. Amém. Hoje é uma longa temporada, Cristina. Não, alto, né? Isso. Pode escutar isso. Deus preparou para hoje revelar a fazer alguns irmãos, inclusive a irmã que estava na direção. E nós nos alegramos por isso. Porque temos motivo para estar mais conviventes com a palavra de Deus, com os irmãos também, e esses irmãos. Louvado o nome do Senhor. Eu não quero perder, aliás, quero já convidar minha esposa para uma participação. Daqui a pouco veremos escutar a boa palavra de Deus. Já agradecendo ao nosso irmão Danilo, meu amigo antigo, né? Por esse convite maravilhoso. A tendência nossa é, em Cristo, ganhar amigos e conservar amigos. Aleluia. Nós vamos. Graças a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos louvar a Deus e já imediatamente iremos a meditar esta palavra. A palavra está acima dos céus, embaixo da terra, por cima da terra. Já vamos louvar a Deus. O hino bem conhecido, número 46. Na harpa. Todos devem conhecer, não é? Conhecem? O perdão real nos entregou. Quem conhece, nos ajude. Se esses irmãos conhecem também, irmãos? Vamos louvar a Deus, que soubermos ajude, tá bom? Para a glória de Deus. O perdão é a força.
a paz do Senhor, mas eu salvo da amada igreja com a paz do Senhor Jesus. E nessa noite, como eu disse sempre, eu gosto de fazer uma oração pela nossa família, né? A nossa família igreja, ela é primeiro Deus na nossa vida, mas nós temos uma família. Não importa a família que nós temos, importa sim para nós. Ainda mais se aqui sábado, não. Hoje mesmo, quando nós estávamos pecar, conversando com o Senhor, né? Eu gosto de, isso que o Senhor toca na minha vida, eu evangelizo. Seja homem ou mulher. Ele falou assim: a minha família não importa, porque isso são assim. Igreja importa, ele disse: mas vamos apresentar que a vida é a passada. Mas ele falou: então vamos apresentar nas mãos do Senhor a alma. Eu estava observando, você chegou aqui na frente e trouxe aquela palavra para meditação sobre Maria e José, né? Então, igreja, nós, para ser justos, servos de Deus, prestamos atenção, uma palavra para nós meditar. Imagina nos dias atuais de hoje, naquele tempo já foi difícil para José cumprir. Imagina nos dias de hoje. Porque José só cumpriu a palavra, a promessa, por quê? Porque o Senhor deixou ele. Ele não ia, ele ia se escandalizar quando o Espírito Santo de Deus falou que ela ia ser mãe de um filho, mas por obra e graça do Espírito Santo. Então José cresceu na base. Então a igreja imagina nos dias atuais. E família é isso. José foi pai adotivo de Cristo, por obra e graça do Espírito Santo, igreja. Olha que maravilha. Aleluia. Então nós, quando vem aqui, alguém não medite naquela palavra, não saia daqui sem meditar. Medite, porque faz bem para a nossa alma, para a gente ser crentes melhores. Como que sabe minha vida, meu pai, diante da situação? Será que eu sou um crente verdadeiro ou eu sou um crente dentro da igreja? A palavra diz que é para ser santo, e santo é no andar, no falar, em todos os nossos pensamentos, né? Porque é fácil eu chegar na igreja e alguém dizer eu sou crente, não nas nossas atitudes. Eu necessitava cair e levantar. E levar a palavra de salvação e libertação. Porque nós, como servos e servas, precisamos todos os dias examinar nós mesmos, não o nosso próximo. Vamos orar por eles. Orar por aqueles que não têm esperança. Orar por aqueles que acham que a família não a ama. E os dias são difíceis na terra. Mas nós temos o Deus Santo Poderoso que nos ama e escolheu. Deus o Filho amado, Jesus Cristo, lá naquela cruz derramando sangue por nós, para que hoje estivéssemos aqui. Glorioso Deus Santo, nesta noite eu te apresento a tua igreja, as tuas servas, os teus filhos que aqui estão, meu Pai. Eles vieram ouvir a tua voz, Senhor, que a tua voz ouvir está aí, meu Pai, somente da boca dele, mas lá no trono, porque ele traga a tua palavra, Senhor, é santa. E nós venhamos, Senhor, ouvir a tua voz e abençoar teus filhos, tuas filhas, Senhor, a família do teu povo. Nossa parentela, porque nós somos a tua família, mas o teu querido é tão eu sou pastor desse igreja do rebanho. É isso, Jesus, que eu te peço e te agradeço. Amém. Graças a Deus, nesta oração, pedimos também que o Senhor continue nos abençoando na palavra de Deus. Nós vamos dedicar a palavra de Deus, meus irmãos. Tem uma oração, isso que eu que oramos. Abra as nossas Bíblias no capítulo 5 da Epístola aos Romanos, versículos 12 ao 14. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor da glória. A Epístola aos Romanos, a Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 5. Graças a Ele, ao Senhor nosso Deus. Vamos a essa meditação da boa palavra de Deus.
que é o principal fundamento. Antes da oração está a palavra, no ministério da oração está a palavra, e depois da oração segue-se a palavra, e ela entra para a eternidade. Por isso devemos amar esta palavra, principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo, um tempo muito rico em servir a Deus, sim ou não? Sim. Por quê? Porque a graça derramada em forma de plenitude, incondicional. É por isso que ela se tornou o tempo mais rico, servir ao Senhor nosso amado Deus. E devemos aproveitar porque é o Senhor que nos orienta, nos fortifica, assim por diante. A Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículos 12, 13 e 14. Encontraram, depois leremos também o versículo 20. Aleluia! Tem título nas nossas Bíblias? Deus perdoou o homem pela fé ou por fé em Jesus, está escrito. Algumas está escrito Adão e Cristo, não é? Outros estão escrito o título. Quando o homem entrou o pecado no mundo, pelo mesmo homem a graça. Não é isso? Romanos capítulo 5, versículo 12. Isto. Adão nos deu a morte, Jesus Cristo nos dá a vida. É isso? Leamos. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Versículo 13. Porque antes da lei já estava pecado no mundo, mas aonde não há lei, o pecado não é levado em conta. Versículo 14. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, na semelhança da transgressão de Adão, o qual era a figura daquele que havia de vir. Versículo 20. Sobreveio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas aonde o pecado abundou, superabundou a graça. Pode sentar que nós choramos. Louvado é o nome do Senhor, a glória. Avaliarmos a época, muito apropriada para que nós passamos cada momento a mais ser mais edificados na palavra. Às vezes eu fico pensando uma vez e outra e desfrutando também que é do dia do Pentecostes para cá, o reino de Deus foi inaugurado em nossos corações com poder e permanência. Aleluia! Os ter desejo encontrado a palavra de Deus. E com isso nós possamos já definir muito bem as escrituras, as épocas, e ter uma boa definição relacionada às revelações bíblicas. Porque lemos aqui, primeiro versículo 12, por um homem entrou o pecado no mundo, e por isso todos pecaram. E a palavra continua, os irmãos podem olhar, e Paulo usa duas épocas de pecados relacionados à ordem condicionais. Primeiro ele cita quem? Adão. Por um homem entrou o pecado no mundo, e a palavra expressa que o pecado reinou. Por que entrou o pecado no mundo?
sabe o que é essa palavra? Condicional. Para quem não sabe, Deus preparou Adão, todos sabemos, colocou no jardim do Éden e deu 7 recomendações, mas a 7ª era condicional, as demais eram incondicional, quer dizer que a pessoa não tinha condição. Mas a palavra condicional é o seguinte, Deus fala, olha, se você fizer isso uma vez, você está excluído. Foi a lei que Deus deu a Adão. A lei, lá no capítulo 2 de Gênesis, versículo 17, lá está a lei condicional. Ele condicionou o homem sobre a permanência na inocência e não no processo da consciência. Só que aquela permanência que o Senhor expressou com Adão, ou deu a Adão, ela era uma ordem condicional. Ela era condicional. Condicional é aquilo que a pessoa diz: se você errar hoje, então você está destituído. Essa é a palavra condicional. Condicionou ele com a doutrina da inocência. Então a natureza poderia estar muito bem estabilizada, sem ódio, enfim, mas dependia ao cumprimento de uma lei. Aleluia. Você está entendendo uma coisa ou outra. Hoje é perigoso você misturar lei na graça e pensa que está indo para frente e está voltando. Então essa é a lição que hoje nos liberta a palavra de Deus. E por fim, Adão, quando ele quebrou 2 alianças. Quebrou a aliança da inocência e a aliança edênica. A aliança com o Éden. Como se fosse uma série de distribuição, e ele governava a toda a natureza com facilidade, mas debaixo da primeira lei. Deus falou com ele: multiplicai, enchei a terra, povoai, assim por diante, comei árvores, ervas e frutos, e também tivesse cuidado de selar do jardim. Mas a 7ª foi diferente, vocês já descobriram? Não? Aleluia, Jesus. A 7ª recomendação foi diferente, ele condicionou. Você poderá estar na inocência, governando, mas se esquece de comer do fruto da árvore da... A árvore da ciência. Gênesis 2,17. A árvore da ciência. Ciência. A perseverança, irmão. Ciência, perseverança e prudência é a mesma palavra. Então ele não perseverou, foi totalmente imprudente. E aquela árvore, somente Deus tem o direito de domínio sobre ela não tem domínio sobre alguém. Porque quando se trata dos atributos de Deus, é para ele só. E os atributos que é direito aos filhos é para nós. Mas não o atributo de saber o bem e o mal está lá em Gênesis capítulo 3, verso 22. Cristo questiona com o filho dizendo: olha, o homem é igual nós, sabendo o bem e o mal. Só que a questão é que o pecado ele foi inaugurado. E já que ele quebrou uma regra, que ele não tinha retorno, devido a estar na condição, não sei se todos estão compreendendo, estão compreendendo? Então que Deus continua, quanto mais você compreende, mais vai crescendo na graça e também nas doutrinas santas de Cristo. Aí o que aconteceu? Depois que ele pegou, a morte reinou pela uma quebra de regras condicional. Por que ele reinou? Porque a lei
incondicional, ela não tem retorno. E por ela ser 100% sagrada, santa, pura, e não tem como Deus quebrar a sua aliança ou o seu plano, assim por diante. Então Adão entrou por um homem que o pecado não morreu, que tinha a palavra. Por qual motivo Adão foi originado o pecado em Adão e transmitido ao mundo? Quebra de uma lei condicional. Nós sabemos bem onde estamos e qual a posição que Jesus nos colocou hoje. Só que essa quebra da lei que Adão promoveu, só que Deus, quando o homem quebra uma aliança, Deus não quebra o plano. Glória a Deus! Deus não quebra o plano. Assim por diante. E vemos na Escritura Sagrada que através daquela quebra de regra até as árvores tornaram-se espinhosas. Está em Gênesis 3,19. As árvores eram lisas. Então o pecado alvoroçou toda a natureza. Só que o plano de Deus não é a nossa segurança. O plano de Deus não quebra. E é por isso que ele enviou seu filho, depois que o homem pecou, já estava naquele projeto de não quebrar a aliança, o plano de Deus. Aí o homem foi condenado. Houve ser culpas, senso de culpas. Houve juízo. E era Deus trabalhando. E houve também intervenção do Filho de Deus, Cristo, relacionado à queda do homem e ele novamente. A Escritura nos diz que Deus interveio sobre Adão. Adão foi perdoado. O que a Bíblia diz sobre ele? Para chegarmos aonde nós estamos, a Escritura nos diz em Apocalipse capítulo 13, versículo 8, que o Cordeiro de Deus foi morto desde a fundação do mundo. Quem originou o pecado desde a fundação do mundo? Adão. Por um homem que o pecado no mundo. Só que como o plano de Deus não quebra, depois que o casal recebeu a sentença, perda de galardão, Deus convida o casal, decola cordeiro, cria em cima de Cristo, passa o sangue sobre o casal, veste-se com ornamento de salvos e o casal voltou à vida. Mas custando agora o sacrifício de Cristo Jesus em forma de cordeiro. Já leu? Não? Veja bem, o grande amor de Deus não se explica. Não tem como, não expressou de tal maneira. E assim se foi. Tanto é que o homem perdeu, ou ele perdeu o galardão de governar a natureza, mas volta novamente o homem reconciliado com Deus, já não debaixo de uma lei condicional, mas incondicional. Voltou ao assunto. Ele, sem condição, voltou à recuperação. E depois, ele continuou considerando a redenção feita pelo Cordeiro. Vocês estão compreendendo? Ou não? A pedagogia da salvação é o primeiro plano de Deus, de uma maneira toda satisfatória, e a plenitude e a presença do Espírito Santo em forma de plenitude é que abre plenamente a nossa mente para que sejamos bem
palavra do Senhor, nosso Deus. Então, o primeiro derramamento de sangue foi quando o homem pecou. O segundo foi quando Abel, na escola da redenção, foi pastor de ovelhas, porque ele aprendeu com Adão. Se os irmãos olharem bem, entre o pecado de Adão e o dilúvio, houve um ministério de reconciliação novo. Capítulo 5, ali do livro de Gênesis, houve um ministério de reconciliação, mas aí a morte já não reinava igual reinou em Adão. A gente está falando aqui na palavra. Por que a morte não reinava? Porque o ministério criado pelo neto de Adão já não foi um ministério condicional, ele já foi incondicional. Deus salvando e o não impondo nenhuma condição para que o ser humano pudesse ser salvo. E entre aquele tempo entre o dilúvio e também, ou seja, entre o pecado de Adão e o dilúvio, houve um ministério de reforma, mas aí todos morreram. Não porque cometeram o pecado como Adão cometeu, mas morreram por causa do pecado congênito, que ele passou a poderar de todo ser humano, e é inevitável isso. Analise bem. Agora, o trabalho de Deus com Abraão, a quarta aliança, já não foi igual a Adão. Abraão já não recebeu a ordem que Adão recebeu. Adão recebeu a lei pré-condicional. Abraão recebeu uma lei moral, mas incondicional, sem condição. Deus salvou Abraão. Os irmãos podem avaliar que a quarta aliança que Deus fez com Abraão é a aliança que mais enquadra, é como se fosse irmã gêmea dessa aliança que nós estamos hoje, irmão. Aleluia. Por isso que quando você lembra da palavra, vai lembrando da palavra, o ânimo vai aumentando. Glória a Deus, por quê? Porque você sabe, quem examina a palavra sabe, ouve a palavra e crê, sabe que nós estamos debaixo de uma lei condicional. O povo de Israel foi para o Egito debaixo da lei da graça, já não tinha condição, era incondicional. Abraão foi um homem para primogenitor da nação hebraica, mas debaixo da graça, porque a graça ela não nos escraviza, não. A graça nos livrou da escravidão da lei. Por isso que você não pode misturar a lei com a graça, senão comete adultério ministerial, servindo a lei, o marido antigo morto, e a graça, o marido vivo, Cristo, o Senhor da glória. E analise bem. Então Israel foi formado lá no Egito debaixo da graça, para quem não sabe, para quem não descobriu. E isso durou da saída do Egito 3 meses depois. Eles chegam ao pé do Monte Sinai, tem Gênesis 19, versículo principalmente 1 ao 8. O que aconteceu? Aquela graça que Deus tinha dado a quem? As recomendações que Deus fez com Abraão é totalmente diferente da recomendação que Deus deu a Adão. Não aconteceu. Aleluia. E a nação foi formada por causa dos 430 anos debaixo da graça. Então aquela personificação da graça não permitia o pecado reinar. Por que não permitia? Porque não tinha recebido uma lei. Já falei várias vezes, quando o texto bíblico nos informa. Quando Israel chega ao pé do Monte Sinai, o que aconteceu? Troca a lei, a graça pela lei. Se nós não reparar a palavra, às vezes a gente aceita Cristo e às vezes se torna escravo de algo que não deveria mais. Passar lutas desnecessárias, as lutas não são pressão e ainda mais necessário. Aí o que aconteceu? Veio novamente o filho da morte. Pois nós não lemos
Abraão está no intermediário, analisando como se fosse assim, esse tempo aqui, analisa esse tempo, essa época do meio, esta época, depois da época do meio. Aqui estava o ministério de Abraão, isso depois de Abraão. Então, esse ministério de Abraão, ele cancelou o ministério adâmico, porque a lei ela era incondicional. Abraão não tinha condição nenhuma de servir a Deus por meio de obras, assim projetos igual nós também não temos, mas ele recebeu esse período da lei moral, mas sempre por regras extremistas. Sabe o que é extremista? Chegou ao extremo do figurado. Então aqui essa época é a época que mais olha a visão de Cristo no futuro, lá no passado, de uma maneira toda satisfatória. Agora essa nação, desse período até esse período não tinha lei, era graça. Para que nós sejamos bem informados dentro da palavra, era graça. Vai lá, analise bem. Quando Israel saiu desse período, chegou aqui no período lá no Monte Sinai, Israel pecou, complicou toda a situação, porque Deus nunca nos convida para nos colocar jugo pesado. O homem, às vezes, tem inventa. Quando chegou lá no pé do Monte Sinai, então entrou outro período do reino da morte. Começou a reinar em Adão, parou no ministério de Abraão, com a quarta aliança, e voltou a pecar, reinar no ministério de quem? De Moisés. Está compreendendo? Por quê? Porque o povo escolheu a impresunção, pensou que poderia chegar a Deus pelas suas próprias forças. E jamais o homem poderá cumprir esses tempos, que é impossível, porque o ser humano é frágil. Precisamos de acordo, de perdão e de misericórdia. Aleluia. Depois apareceu, aí continuou essa lei. Ela era uma lei de obra. Se tornaram malditos. Está aí em Deuteronômio 27, 26. Moisés coloca 6 tribos em cima do monte Gerizim, 6 tribos em cima do monte Ebal, e de um monte ele lança as maldições se não cumprir a obra, lei de obra, porque ele será do filho. E por fim, todos vão dizer amém. Aí esse período que da lei durou desde Moisés até João Batista. Pode ver que enquanto Moisés impôs a lei de obras, cumprimento de regras que é impossível a ser humano cumprir. Aí quando o João Batista, como o intermediarista entre a lei e a graça, qual foi as primeiras palavras que João Batista usou? Se nós lermos o capítulo 3 de tanto Mateus quanto Lucas, diz a palavra que João Batista já não vem mais trazendo um período de pressão feita por obras, ou uma cobrança acima do que a pessoa poderia suportar. Aí João Batista veio trazendo a palavra, a mesma palavra, no mesmo período, e Abraão esteve. João Batista abriu seu ministério dizendo, deu abertura naquele ministério dizendo que arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Cristo, por sua vez, depois de João Batista, como preparador para que o povo recebesse a Cristo, veio Jesus lá no capítulo 4 do Evangelho de Mateus, expressando a palavra: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, essa lei está onde?
irmão. Então a graça não pode colocar esta lei vir para aqui, porque aqui está o meio. A lei não pode ir para aqui, porque aqui está o período da graça. Então onde ficou a lei? Isolada. Não é a lei moral. Era a lei cerimonial de fazer para receber. Agora é receber para fazer. O Espírito de Deus nos beneficia com essa bênção. Fazer a linguagem da graça. No livro de Romanos 10, versículo 5 e 6, assim está escrito. Porque Moisés escreveu: quem fizer essas coisas viverá por elas. Mas a lei que é por Cristo, em sentido moral, não é, diz assim: não diga em teu coração quem subirá aos céus, ou quem descerá às partes mais baixas da terra, ou quem irá a um local bem distante, para que alguém traga e transmita a palavra, para que ouçamos. Mas não, a palavra está onde? No nossa mente e em nossos corações, porque no dia de Pentecostes para cá, ou seja, da morte de Cristo para cá, então nós ficamos livres desta lei incondicional. Por que ficamos livres? Porque o jugo de Cristo é leve, ou não? E o fardo é... Mas na prática, pode falar com graça, porque na prática a gente sente essa possibilidade de perseverar nesta boa palavra. E aqui a palavra nos diz em Romanos, no capítulo 5, versículo 20: até então a lei estava o pecado por causa das regras. Se querer o seu capítulo lá, ela assume o compromisso assim que ela possa assumir. Fica totalmente desnutrida a palavra. Aí diz aqui a palavra de Deus, porque até a lei estava o... Por quê? Porque deu lei e regra. Mas aí ele expressou: onde o pecado abundou-se, superabundou. Por quê? A palavra tem porque sim, porque não tem. Por quê? Porque a nós não é imposto uma regra extremista. A nós, as leis de Deus, em sentido moral, elas estão presentes. Só que porventura alguém faz uma corrida transgressão, a quebra da regra da lei. Aí ele volta, tem a oportunidade de reconciliar com Deus, porque a nós não é dado esta lei. Então, em lugar da lei para o nosso, veio o quê? Veio o Espírito Santo em forma de plenitude, mansidão, paciência, benignidade, bondade, caridade em primeiro lugar, que é o sustentáculo da humildade, é o amor. Mas tudo isso veio e implantou em nossos corações com abundância. E nós devemos, cada momento a mais, sentirmos a doutrina inspirada, a sã doutrina que nos inspira de uma maneira toda especial, é a doutrina da plenitude. Sabe? Que é a doutrina de plenitude. É a pessoa portadora daquilo que ela não merecia, mas Deus deu. Agora nós recebendo, convivendo com esse processo, essa doutrina sagrada, a doutrina da plenitude. Alguém falar na Bíblia? Não. Não. Vamos terminando no horário determinado. Volta um pouquinho a sua Bíblia, lá no capítulo 1 do Evangelho de João, e versículo 15 e 16. Todo o texto fala relacionado a isso que estamos convivendo com esta época tão rica de servir ao Senhor, nosso amado Deus. O Evangelho de João,
capítulo 1, versículo 16. Não sei se alguém quer ler ou eu leio. Vamos avaliar aqui a palavra de Deus. Encontraram? João deu testemunho dele que é Cristo, e clamou dizendo: este é aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim, pois e passou adiante de mim, porque antes de mim, ele já existia. Versículo 16. Pois todos nós recebemos a sua o quê? Aleluia! Não tem restrição para encher do Espírito Santo. Encher do Espírito Santo significa encher de bom caráter, com boa convivência com Deus, conosco e com o próximo. O cumprimento da paz. Agora essa plenitude, ela veio de graça. Então não veio a plenitude como Deus entregou a Adão. Veio a plenitude da maneira que Deus entregou a Abraão. Mas não veio a plenitude da maneira que Deus entregou a Moisés. Vou completar a frase. A palavra do Senhor nosso Deus, diz a palavra. Pois todos nós recebemos da sua plenitude e graça sobre graça. Diz aqui, ali aparece 17 dizendo, vem 17, porque a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram, a graça e a verdade vieram em nome pelo meio de Jesus Cristo. O que é graça? A quem é atribuído graça? Todos que têm vontade. Quem quiser, tome de graça da fonte da água da vida, diz a palavra de Deus, para quem tem vontade. Só não persevera quem não tem vontade, porque a capacitação não vem de nós, mas vem do alto. Então ele nos deu esta plenitude para que não é igual ao Antigo Testamento. No Antigo Testamento teve que a pessoa precisaria um profeta transmitir a palavra. O que acontecia? Era necessário que ele orasse ou ouvisse música sacra. Aí o Espírito de Deus viria sobre o profeta, ou o rei, ou o sacerdote, transmitia a comunicação ao povo e o Espírito Santo saiu novamente. Aleluia! Mas hoje não. Uma vez por toda, para os que perseveram, o Espírito Santo veio e fez em nós um ministério pessoal. Tanto é que hoje todos nós temos revelações plenas dentro dessa palavra. Pode avaliar que quando encontra duas pessoas cheias da plenitude, qual é a atitude de duas ou três pessoas ou mais pessoas? Comentário. Esse comentário. Por isso que a gente serve aqui, existe o livro das memórias. As memórias que funcionam no tempo que a pessoa recebe essa plenitude e comenta, são escritas. Para a memória que ele realmente dá um testemunho da plenitude de Deus. O profeta Malaquias, mesmo vivendo o tempo da lei, ele já tinha propagado a graça para que a maldição nunca mais viesse sobre alguém que recebe a graça. Glorificado é o nome do Senhor. Que Deus continua nos abençoando nessa palavra. Quem compreendeu? Glória a Deus! Quando aprendemos a palavra, o Senhor agora diz que pagaremos menos e produzimos mais. Está em Mateus 13, versículo 20, na sequência. Que esta palavra continue trabalhando em cada coração. Tem mais textos bíblicos confirmando que nós estamos em uma plena liberdade. Porque devido à nossa fraqueza, temos falhas, mas quando falhamos, não porque queremos, mas quando falhamos, o que acontece? O Espírito de Deus faz morar em nós, ele nos orienta.
justificação através do arrependimento. Que essa palavra continue em cada coração. Tempo de plenitude de Deus, tempo de abundância para os cristãos, tempo de agitação relacionado às nações, mas tempo de recuperação diária, porque a lei não nos dá o direito de ser condicionais, mas sim incondicional. Nós não temos capacidade de fazer nada, mas o Senhor na glória nos preparou. E Deus, mais uma vez, Deus pode dar outro mundo. Mais 2 segundas. Então, vocês compreenderam? Pode apresentar o seu pé aí com a graça. Apresente com alegria. Apresente com amor. Apresente